Boa noite, eu sou a Cílio Simão, estou começando mais um Área Live, a Área Live número 77 entrando no ar. Bem-vindos todos, todo mundo chegando, nossa convidada já está aí. Boa noite para todo mundo, todos muito bem-vindos. Mais o nosso encontro semanal às quartas-feiras. Hoje eu vou receber uma artista plástica, e a gente vai conhecer um pouquinho da história dela. Semana que vem a gente vai estar com o pessoal do Estúdio Monolito aqui, que é aqui de Brasília. Todo mundo me ouve bem? Sinaliza para mim, por favor, se o meu áudio tá bacana, se está todo mundo me ouvindo. Todos me ouvem? Gígio, Adriana, Renato Dias. Obrigado, Gígio. Bom, eu vou chamar a minha convidada e trazer ela para o nosso bate-papo já. Esperar um pouquinho. De primeira. Boa noite. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora. Como está? Tudo ótimo também. Tudo frio. A gente sempre conversa pela pela internet, né? E nunca se viu. Bom. Ao vivo e a cores, né? Prazer. Bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É sempre bom ter os bons nomes aqui, né? Os artistas, os designers. Claro, é uma honra sempre ter os bons aqui. A gente vai, nessa brincadeira, você é a 77ª nessa lista de grandes convidados. Na verdade, a lista é um pouquinho maior, porque tiveram lives duplas, teve lives até com 4 pessoas, na verdade. A gente tem um número mais ou menos de 80 convidados a 90, uma coisa assim. Eu estou fazendo a contabilidade agora, mas de antemão são 84 horas de vídeo no ar já. Tem história já, hein? Tem uma boa história, quase 2 anos já de projeto, né? No peito, na raça, nós estamos indo. Bom, vamos começar a nossa conversa, como a gente sempre começa com todos os nossos convidados, né? Eu queria saber um pouquinho da tua formação acadêmica. Eu sei muito pouco sobre sua carreira, eu estou admirando, olhando, me chamou muito a atenção e eu falei, vou chamar essa moça porque eu achei a história dela, achei curioso, mas sei pouco, então vou aprender agora. Vamos lá. A minha formação é em arquitetura, né? Eu sou arquiteta faz bastante tempo, faz mais de quase 25 anos, se eu não me engano. Exerceu? Oi? Exerceu? Exerci muito o ofício tempo, de arquiteta? Exerci muito Olha, tempo. que legal. Eu comecei num escritório que fazia projetos muito diversos. Então, eu fiz indústria, ele fazia muita coisa de urbanização, então eu participei de alguma coisa do Rodoanel, fazia residências, eram bem diversos. Depois eu fui para um escritório que trabalhava com o mercado imobiliário e fiz não sei quantos projetos. Eu trabalhava na área de concepção de projeto, então era um ritmo muito acelerado. Eu fiz muito projeto, eu não sei dizer quantos, porque eram alguns por dia. Então era um ritmo diferente desse primeiro escritório que eu trabalhei. E fiquei muitos anos nesse mercado e por causa desse ritmo, por eu ser um pouco workaholic, chegou uma hora que eu precisei parar. E parar mesmo, parar tudo, cuidar de mim, porque eu estava assim num ritmo muito absurdo. E quando eu parei, eu já fazia... eu sempre fiz outras coisas paralelamente, né? Então, até no meu texto você deve ter lido, que eu sempre fiz um monte de cursos. Sempre gostei muito de coisas manuais, então isso sempre esteve na minha vida. Fiz cerâmica há muitos anos, fiz várias coisas. Fiz curso de tudo que você imaginar, já mexi um pouco. Porque eu sempre tive essa bom, curiosidade. Né? Qual que é o seu signo? Meu signo? Eu sou virgem. Virginiano. Virginiano gosta das coisas bem feitas, né? É metódico para fazer as coisas, para fazer, enfim. Eu tenho amigos virginianos. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Como é que pronuncia o seu sobrenome? Eu não sei se eu estou pronunciando.
Ops, Opitz. Ops, É. Ops. Ah, tá. Mas, Não falei seu mas sobrenome. que sair, saiu, porque cada um fala de um jeito. É igual meu nome, amiga. Eu me chamo de todo tipo de coisa. É Pois uma é. coisa impressionante. De axílio para auxílio é um pulo. É uma O meu coisa Opitz medonha. é Ortiz, é tudo que você. Tudo que É, você e o falou. Alisson também escreve diferente, né? A grafia é super É, diferente. E é super, eu acho super bonito, é um nome lindíssimo, na minha opinião, né? obrigada. Bom, continua, te interrompi. Então, e fui fazendo esses cursos, e quando eu saí desse escritório, eu estava fazendo encadernação artesanal em tecido e vendia, porque as pessoas gostavam, eu comecei a vender. E aí eu fui entrando cada vez mais nisso. Eu continuei fazendo o projeto de arquitetura em paralelo. Minha mãe é designer de interiores, então eu fiz coisas junto com ela. Fiz projetos, fiz coisas que eu fui terceirizando para outros escritórios. Enquanto eu estava pensando se eu ia continuar na arquitetura ou não, eu fiquei um bom tempo assim, fazendo algumas coisas, mas sempre buscando esses outros trabalhos que me atraíam, né? E eu tinha parado a cerâmica, eu fui muitos anos sem fazer cerâmica e fui para a encadernação. E aí eu comecei a me incomodar com as estampas que eu encontrava no mercado para fazer os cadernos e é tudo igual, é tudo a mesma coisa, né? E aí eu comecei a me aventurar em fazer estampa. Que eu não sabia nada disso também, foi tudo na raça, né? Aprende a mexer em programa, descobre como que faz, onde vai fazer o tecido, porque não, hoje a gente encontra mais lugares que imprimem tecido. Na época foi difícil, porque eu precisava de tecidos que colassem, e os tecidos que eu achava eram muito sintéticos, então eu tive um monte de problema. Foi assim, fui descobrindo, né? Fui pesquisando. Hoje esse mercado já está mais aberto, Hoje né? tá, hoje A vai gente tem muito essas fácil. empresas que fazem esses tecidos colantes, eu já usei em projeto também. Hoje, os birros de impressão, no geral, são muito mais populares, né? Não tão populares, mas são mais populares. Até estava me lembrando hoje do primeiro boom design que teve aquela exposição do Karim Rashid. E aquela exposição, para sair, ela foi utilizada uma tecnologia de impressão só uma empresa que fazia aquilo na época, que era uma empresa de programação visual, que trabalhava com aviões e tudo e tal, e eles que fizeram toda a impressão, porque toda a exposição era impressa, com aquelas maluquices do Karim Rashid, enfim, né? E foi bem bacana, e por um acaso era um conhecido meu, foi apresentado pro Roberto, né, pro diretor do Boom Design, e eles acabaram fazendo a exposição, conseguiram montar a exposição por conta disso, por conta dessa tecnologia de impressão em grandes formatos, né? Que Porque pouca gente fazia. pouca gente fazia, a dificuldade era isso, e quem fizesse pouca quantidade, porque eu tinha uma produção manual, pequena, era eu que fazia, né? Não tinha ninguém para ajudar. Eu, Então, era uma eu produção mesmo, pequena, Irene. e eu gostava de fazer quantidades pequenas, eu não queria fazer nada assim, sabe? Era quase, não era numerado, mas era quase isso. Eu não gostava de ficar repetindo, eu queria fazer coisas pequenas. E aí eu não encontrava, né? Porque quando você vai procurar, precisa imprimir não sei quantos metros, fala, eu vou ficar 3 gerações para vender isso. Eu não vou, não é isso, né? O meu trabalho não é esse. E aí eu vendia bem, eu comecei cheguei a procurar papelarias para começar a colocar, mas aí eu também comecei a questionar. Isso depois de uns anos, né? Porque essa coisa de fazer estampa foi me levando para outros produtos. Eu fui descobrindo o design de superfície, fui me encantando. Aí eu fiz peças em porcelana, eu fiz lenços, eu fui indo para outros, fui experimentando outras coisas, Outros vela, suportes, né? Vai para outros suporte. suportes. Porque é uma coisa muito gostosa de trabalhar, né? E aí não tem limite, né? A hora que você começa a experimentar, aquilo dá para fazer 1 milhão de coisas. E aí fui procurar lugares para começar a colocar aquilo e tal. Só que aí aquilo começava a sair um pouco desse manual, sabe? Dessa produção pequena. E aí dava para terceirizar a produção, mas aí também entrava na história de, você tem que fazer 500 cadernos. E aí eu tinha vários tamanhos. Falei, mas eu vou fazer 500 de cada tamanho? Aí era uma coisa assim de crescer muito que já saía do que eu queria. Saía desse Saía do handmade, né? artesanal. Do personalizado. Não era isso ainda. E aí, bom, fiquei um tempo nisso, mas se não é isso, o que que é, né? Porque a arquitetura estava cada vez mais assim, eu querendo distância. Distância. Eu gosto da arquitetura, eu
vejo tudo que acontece, gosto, tô por dentro e tal, mas não queria mais trabalhar com aquilo. E aí você fica um tempo perdido, né? Porque até você decidir que você não quer aquilo, entender que você não quer aquilo e que não tem problema, que você pode fazer outra coisa, leva um tempo, né? Porque foi uma coisa que eu queria desde criança, era arquitetura, eu sempre gostei. Você já sabia que queria ser arquiteta? Eu sabia, desde criança mesmo, eu gostava. Foi uma Não escolha gostava, era mesmo, não arte. foi o acaso, não foi o acaso. Não, era assim, Olha que arte e interessante. arquitetura são coisas que eu acho que eu sempre quis fazer na minha vida, desde sempre. Eu me lembro assim de casa de boneca, que eu pintei a casa de boneca inteira, pintei papel de parede, eu fiz os móveis, eu fiz a escada da casa, porque a casa de boneca era muito, não tinha projeto, então eu sempre pus o meu dedo ali, né? Então, eu tinha o porta-retrato, eu fazia desde o design do mobiliário até a decoração, o projeto da casa toda e tal. Então isso sempre foi presente assim na minha vida. Mas aí, bom, descobri, né, o que eu vou fazer. E aí eu foi me voltando essa vontade de desenhar mesmo, de pintar. Porque para os cadernos eu fazia desenhos muito localizados. Eu comecei a entender que eu gostava de estampa, mas quando eu ia fazer uma coleção nova, eu não fazia uma estampa corrida. Eu fazia um desenho localizado para a capa do caderno. Você não fazia E um aí, pattern, você fazia um desenho. é, Olha, e eu, falando em estampa, a Raquel Rochiro é maravilhosa. eu Uma fera adoro nisso. ela, ela é fera. É, aquela É. Beijo, Raquel. E, Desculpa. e aí teve peças, eu lembro que eu vendia, sei lá, uma prancheta e eu punha o desenho atrás da prancheta. E eu falava para as pessoas, você pode pendurar na parede, quando você estiver usando, deixa pendurada. E eu fazia o desenho atrás porque as pessoas penduravam para aparecer o desenho. Falava, nossa, é um quadro. E eu ficava com isso na cabeça, né? É um quadro, então eu vou voltar a desenhar mesmo, vou voltar a experimentar. E aí eu fui experimentando os materiais todos. Eu pegava nanquim e fazia mancha, ou fazia um desenho, ou fazia, sabe? Fui testando e me achando, né? Porque eu levei um tempo para isso. E eu lembro que eu fiz uma viagem que eu fiquei muito tempo sozinha. E a minha viagem eu tirava as fotos. Eu estava na fase ainda da estampa. Eu falei, nossa, lá vou ficar vendo estampa. Era na Itália. Eu saía, ia nos lugares e tal, eu tirava foto das texturas. E eu não fui nem numa loja de tecido ver estampa. Em nenhum momento. Eu andei, eu fiz várias fotos só de textura. Então era textura no piso, a textura da parede, não sei o quê. E aí eu ficava com aquilo na cabeça, né? Sempre me chamou atenção, eu sempre gostei das texturas. E isso hoje é muito presente no meu trabalho, né? Mas foi toda uma construção, assim. E nessa construção, eu passei por uma fase de depressão, passei por algumas coisas pessoais e tal. E também eu tive essa fase de me redescobrir depois disso, de rever muitos valores, de redescobrir, assim, coisas que eu gostava, ver o que eu realmente acreditava. Eu fiquei um tempo nessa minha reconstrução, né? Eu Nesse falo que eu sou, reencontro, é, nesse reencontro com você, exatamente, eu falo que eu sou né? arquiteta em reconstrução, né? Eu tive que me reformar. E aí, nessa reconstrução, A partir das fundações, né? exatamente. Eu fui voltando a pintar, mas aí eu sentia falta do manual. Não é só pintura, é mais que isso, né? Eu preciso. Aí a cerâmica que eu tava anos sem mexer, tava me dando aquela vontade de voltar a mexer com argila, né? Aquela coisa, só de mexer com alguma coisa. E aí eu já estava nesse processo quando começou a pandemia. E aí aqui fechado em casa e tal, eu comecei a participar de cursos e entrei num grupo de leitura, que era com a Fabiana Queiroga, que você já Fabiana eu maravilhosa. conheci o teu perfil quando você fez a live com a Fabiana. Fabiana passou por aqui, né? Foi uma live incrível. Eu já admirava ela há muito tempo e fiquei atrás, assim. Ela foi muito simpática comigo desde do primeiro momento. Beijo, Fabiana, para você. Gracinha, sou seu admirador. Sou fã dela. É, Aí, eu fazendo um grupo, a gente fez um grupo de estudos, então toda semana a gente lia um texto sobre algum tema e discutia e tal, que foi muito legal, porque na pandemia isso ajudou muito, né? A gente ver pessoas e falar com outras pessoas e tal. E durante esse processo, ela fez um grupo de. tá dando uma paradinha na imagem, no áudio, vai recuperar. Voltou.
criativa. Seu áudio está cortando. Vamos esperar só um pouquinho para retornar. Bom, voltou agora. Repete porque cortou bastante quando você estava falando. Voltou. Então, durante esse... Voltou. Está cortando? Voltou? Talvez seja. Talvez seja a sua internet móvel. Bom, aí, o ideal é desligar a internet móvel para ficar só no Wi-Fi. Tinha basicamente funciona melhor. Uma parte, na verdade, eu estou no Wi-Fi, acho que o Wi-Fi está dando problema. Deixa eu tentar trocar, só um minuto. Internet móvel não, desligar o sinal de internet, que aí funciona melhor. O Instagram tem esse delayzinho, isso é um pouco normal, é do próprio aplicativo. Às vezes não é a conexão de internet, não. Vamos esperar um pouquinho. Ó, agora melhorou. Vamos lá. Vamos tentar. Você estava falando que a Fabiana fez um grupo. Olha que legal. Um grupo a gente ia ficar uma semana, cada um desenvolveu um projeto durante a semana. E aí foi a hora que eu falei, bom, é a hora. Eu tinha, assim, um trabalho que eu tinha feito um papelão, um outro trabalho que eu tinha feito... Aliás, esse que está aqui atrás era uma experiência que eu tinha feito forrando o papelão por tecido e tal, com as coisas que eu tinha em casa, né? E aí a gente... Foi ótimo, porque eu tive que parar realmente e pensar naquilo mesmo. E eu preciso ter um projeto, né, para falar. E aí eu apresentei aquele projeto e foi ótimo, porque eu acho que foi a hora que eu virei a chavinha. Eu falei, não, eu já tenho alguma coisa, eu já estou pensando em alguma coisa, já estou fazendo, né? E eu me lembro até que ela, quando eu apresentei, que aí no último dia cada um apresentava o seu, e depois ela falava com cada um isoladamente, né? Ela falava, você já tem, você precisa agora tirar da sua sala. E aí, olha, é verdade, né? Tá, por enquanto, só a gente aqui que tá vendo, né? E aí foi assim que eu resolvi, então, levar a sério. Falei, então, acho que sou artista, né? Agora acho que eu me convenci. Eu sou artista, eu quero trabalhar com arte, eu gosto disso. E eu acho que achei meu caminho, né? Finalmente encontrei isso e tal. E aí, desde olha que então, bacana. experimentando, e aí eu ficava com aquela coisa das texturas e eu comecei a pensar muito nessa minha reconstrução. Então, os materiais que eu uso, essas texturas que eu uso, tudo tem a ver com a minha história, de alguma forma. Então, os bordados me remetem muito... as minhas avós, tem uma coisa muito de ligação com elas, porque uma avó minha trabalhou muitos anos como costureira. A outra avó, eu me lembro, quando eu era pequena, ela tinha umas máquinas de fazer tricô em casa, que ela era uma das formas de se sustentar que ela tinha, era essa. Então, eu me lembro daquelas máquinas. Acho que eu sempre gostei de ver os processos, porque eu me lembro das minhas avós fazendo muitas coisas. Olha, então, que bacana. Isso é muito presente, assim. Hoje tem muitas coisas que eu faço até hoje que eu me lembro das duas, assim. Eu sinto as duas, a hora que eu tô fazendo, tem a ver com a minha história, sabe? Uma coisa muito forte. A minha mãe também sempre fez muitas coisas, nunca... E as minhas férias em São Paulo, a gente não brincava na rua, né? Ficava fechado em apartamento quando eu não viajava. E aí, fechado em apartamento, a gente brincava com argila, ia na papelaria comprar tinta para ficar pintando. Então, tudo isso é o que eu fazia na minha infância, né? Aí eu pintava minha casinha de boneca, né? Que eu falei. Mas eram essas coisas. E aí, Bacana. eu quis voltar com a cerâmica. Nesse grupo de estudos, tem uma pessoa que é arquiteta também, que é a Maísa, que tinha feito um curso de escultura em argila. E me indicou o professor, porque ele tinha começado a dar aulas online por causa da pandemia, que até então ele só dava presencial. E eu achei super legal.
falando assim, eu nunca fiz escultura, porque eu fiz anos de cerâmica, mas eram utilitários, eram, né, não tinha... E, na verdade, eu fazia mais para... Eu saía do escritório e ia para lá mais para esquecer da vida. Então, eu não dava muita importância, assim, às técnicas. Eu vi que eu não aprendi muita coisa. Acho que em 8 anos que eu fiz, hoje eu vejo que eu não aprendi muita coisa, que eu realmente estava lá para esquecer da vida. E eu não tenho quase nada aqui das coisas que eu fiz, porque eu dava de presente. Eu fazia para todo mundo, mas eu tenho pouquíssimas peças. Mas Olha, eu falei, vou fazer esse curso de escultura. E aí também me apaixonei. E foi a hora que eu voltei a mexer na argila. Só que aí eu quis mexer, mas não para fazer as coisas certinhas e tal. Eu quis voltar para essa coisa mais irregular, que aí brigar com a virginiana, né? Que é a Bebinha. brigar com a linha reta, né? Brigar com concretismo, modernismo. Vamos falar desse jeito para as pessoas entenderem. E aí voltar a mexer com a cerâmica. E aí, bom, fiz esse curso de escultura, que eram vários módulos, então foi um bom tempo, que foi muito interessante, porque eu descobri também uma habilidade que acho que eu nem sabia que eu tinha, né? Porque aí eu fiz o curso, mas seguindo exatamente o que ele estava ensinando. Era uma coisa mais, né, o corpo humano. Então eu queria fazer o certinho, aprender o certinho, para depois ver o que eu ia fazer. E ainda não voltei, ainda quero fazer esculturas mesmo, mas isso eu fiz muito pouco. E aí uma outra coisa da pandemia foi um outro curso de cerâmica que eu fiz, virtual também, que aí era de utilitários, porque eu queria ter a parte técnica, entender mais a parte técnica, né? E aí é um curso que no final a gente tinha que desenhar um jogo de jantar e ia terminar o curso com um jogo de jantar inteiro. Eu falei, bom, ainda vou ganhar um jogo de jantar, então tá bom. E aí... Cerâmica tem umas partes técnicas que são bem difíceis, né? Então, Eu gosto muito dessa parte de cerâmica. Eu tenho um grande amigo que é ceramista, eu fiz a loja dele. E aí eu comecei a aprender e entender, para entender o processo, né? Todo, e é uma coisa assim que encanta, né? não, é um mundo, né? Porque... É aquela frase budista que diz, né? Não é budista, é uma frase que diz que nada passa pelo fogo sem ser transformado. Né? A cerâmica é assim, o vidro é assim, quase todos os grandes objetos de arte são dessa forma, né? Eles têm que passar por uma queima, por alguma coisa, né? E tem que ter essa transformação. É no sentido figurado e no sentido literal, né? Como eu digo para os ceramistas, né? Cada abertura de forno é uma surpresa, agradável ou desagradável. Não, Né? a primeira coisa que você aprende com a cerâmica é desapegar, né? Tem que desapegar. O primeiro módulo desse curso de escultura, que era o rosto, o meu estourou inteiro. Foi assim. Tem um moço de Londres que eu acompanho, ele trabalha com peças muito grandes, né? Então a maioria dos vídeos dele é quebrando as peças e destruindo as peças. E às vezes ele está ali fazendo, e ele é muito bom com torno, né? Ele faz peças circulares, com bocas bem fininhas e tudo, e às vezes a peça desmonta. E aí ele próprio ri, é muito engraçado. Ele começou a fazer vídeos para achar graça dessa imperfeição, né? Dessa surpresa. Porque tem uma hora que você não perde o domínio, né? Você não sabe o que vai sair. Se você esmalta, você não sabe exatamente a cor que aquilo vai ficar, né? Justamente. Eu acho que o vidro é dá para controlar um pouco mais, né? O vidro. A cerâmica eu acho que é um pouco mais ingrata nesse sentido, né? Mas podem sair surpresas deliciosas no final das contas, né? Eu contei aqui uma história outro dia da Jacqueline Terpins, né? Uma das grandes linhas da Jacqueline Terpins nasceu de um erro. O soprador dela foi soprar a peça e ela estourou por dentro, porque era para ser uma bolinha dentro de uma peça de vidro translúcida, e ela estourou e fez pequenos espinhos, e ela chamou aquilo de ouriço, e hoje é uma das linhas dela que mais vende. Foi um erro técnico que virou um grande acerto, né? Nas mãos dela e da equipe dela. Bom, enfim, continuemos. Isso é uma coisa, a gente tem que ficar muito atento aos erros, porque eu acho que dos erros saem coisas muito legais, porque eu estava comentando desse curso para fazer o jogo de jantar, eu acabei o curso sem nenhum prato, sem nada, porque cada vez que eu abria, eu ia começar e fazia um potinho,
Primeiro, essa coisa, eu entendi que, assim, ficar fazendo várias peças iguais, eu não quero. Eu não gosto. É a mesma que eu estava falando da papelaria, que eu já queria uma proteína. Na cerâmica, eu percebi mais Você... ainda isso. E eu me lembro, um dia eu estava abrindo placa para cortar uns pratos. Né? Hoje são os pratos. Abri as placas e tal. Comecei a cortar e aí comecei a fazer escultura. Então, saiu uma das peças, uma que até você, acho que você até usou no vídeo que você fez de divulgação, era um prato que eu comecei a recortar de outra forma e escavei umas coisas, e aí eu achei, eu estava começando a aprender esse bordado porque eu gostei da textura dele, então eu estava tentando entender como era, achar a agulha certa, porque essas coisas eu vou fazendo sozinha, eu tenho que ficar descobrindo, né? Devia ter feito um curso, talvez fosse mais rápido, mas eu gosto de ficar descobrindo. E aí eu estava experimentando isso, aí quando eu vi aquilo, eu achei interessante, eu já pensei como que eu vou juntar isso com bordado e tal. E isso aconteceu depois, uma segunda escultura que eu fiz também, sobrou um pedaço de placa aberta e as tiras, aí eu achei que dava para empilhar as tiras e fui fazendo. E aí tudo tem texturas e tem camadas, e eu comecei a entender que é como se fossem as minhas camadas. Essas são as minhas Olha, camadas que de transformação. interessante. E os materiais É que por estão isso que o seu ligados. trabalho tem, é todo fracionadinho, né? Tem essas frações todas. É, Que é o que chama... é, quando bati o olho, isso me chamou muita atenção, né? As frações, as misturas de materiais, os materiais mais triviais que tem, daqui a pouco eu vou mostrar algumas imagens, aí a gente comenta. Mas isso que chamou muita atenção, né? De transformar o trivial, o diário, em arte, né? Isso é bacana. até É um pouco o que o Henrique Rodrigues faz, né, no trabalho dele, que é é, transformar o papel a folha de papel simples uhum, em algo surreal, 3D, né? é, E outros vários artistas do papel assim, eu tenho descoberto tanto artista bom que trabalha com papel, tem uma muita coisa de louco. Tem muita gente, né? A internet dá essas possibilidades de uhum, você conhecer muita gente e de conhecer os processos, porque as pessoas têm uhum. mostrado os processos. Os processos é que que acabam causando esse encantamento, né? Como é que faz tal É, coisa? Como é que, né? e acho interessante também você ver quantas pessoas usando coisas tão diferentes, né? Porque é o olhar de cada um em cima daquele material, né? E às vezes em cima de um erro, né? É muito, às vezes com os mesmos materiais, eu acho isso muito interessante também. Né? E você Cada teve... pessoa acha uma, uma forma, né, para Uhum, essas coisas, para cada material, né? sim. Às vezes aquele material mais trivial, mais comum, papel machê, por exemplo, vira uma outra coisa na mão de outra pessoa, né? Outra Uhum. coisa. É, é nesse ponto que eu gosto da descoberta do artista sem o curso. Porque quando você faz o curso, geralmente, a gente não é crítica contra os professores, não, tá? Não sou contra ninguém, não. Não tô levantando bandeira para as pessoas largarem os estudos, não. Mas é assim, quando você estuda algo academicamente durante muito tempo, você fica meio que preso naquela fórmula, né? Aconteceu, por exemplo, com a Sônia Mena Barreto. Sônia foi uma estudiosa da arte, da técnica que ela aprendeu, e aquilo engessou ela durante muitos anos, porque era uma produção muito difícil de ser feita. Ela demorava 3, 4, até 6 meses para fazer uma tela, né? Quando ela partiu para outros suportes, virou outra coisa, Uhum. né? Ela rompeu o formato, rompeu a questão do tempo e passou a ter muito mais visibilidade, né? Já era uma artista maravilhosa, né? Quem vê as peças, quem já viu telas da Sônia de perto, sabe do que estou dizendo, né? Ela é maravilhosa. Mas quando ela partiu para outros suportes e ela está cada dia inventando uma coisa nova, cada dia ela inventa uma novidade, melhorou muito assim, né? Eu acho que amplificou a excelente artista que já era. E foi isso, foi partir para outros suportes, sem preconceito nenhum, né? Ir para cerâmica, para porcelana. Agora ela está indo para escultura maravilhosamente bem, né? Inclusive, uma das peças mais fotografadas da Casa Cor é aquela
aquela escultura dela da menininha de luva de boxe flutuando, aquilo está sendo mostrado, todo mundo fotografa aquilo, né? Está sendo um sucesso, é tão bonito de ver isso, né? Ver os bons artistas se sobressaindo, né? E uma obra de arte na Casa da Cor sendo top 10, né? Porque eu só vejo foto dessa bonequinha, dessa menininha, que a Sônia diz que é ela, né? Ela contou uma história que diz que é ela, na verdade. Bom, desculpa. Continua. Eu estava falando dos materiais, né? Eu estava nesse processo de experimentar e pensando muito no meu processo, nessa reconstrução, e no meio da pandemia, eu comecei a ficar um pouco aflita com a quantidade de embalagens que a gente foi juntando, mesmo sem ser consumista, porque sou eu e meu marido, nós não somos consumistas, mas o que a gente foi juntando de embalagem e de caixa, porque vinha muita coisa em caixa, né? A gente comprava pela internet, né? Correio, né? Então, supermercado, uma série de coisas e um monte de caixa. Eu fiz até umas fotos que eu preciso até ver se eu faço um vídeo. Eu fui empilhando essas caixas para ter uma noção daquilo. E aí eu falei, não, eu preciso usar isso de alguma forma. E aí eu comecei a rasgar essas caixas. Eu já tinha feito isso com um caderno meu, quando eu estava nesse processo todo. Eu peguei um caderno e comecei a rasgar aquele miolo, e para mim aquilo era muito significativo, né? Eu estou rasgando mesmo rompendo com coisas. E fui rasgando, e aí eu comecei a rasgar o papelão, e eu falei, não, vou usar. E eu acho que tem muito a ver com esses valores que eu fui forma. E comecei a usar justamente o dourado, que tem gente me perguntando, por que você usa o dourado ou a folha de ouro e tal, né? Porque para mim tem um significado do forjar o ouro, de como a gente é forjado. Então, quantas coisas eu fiz durante a minha vida porque eu fui forjada pelas situações, né, pela sociedade, por uma série de coisas, a gente vai se encaixando de alguma forma em algumas coisas e depois você percebe que não sou eu, não é isso, né? Por que eu estou fazendo? Eu não quero fazer isso, mas você vai sendo forjado para fazer aquilo. Então, o ouro para mim foi entrando muito nesse sentido, nesse significado. Então, você fala esses são pedaços, tá? São fragmentos. Eu considero que a primeira série, porque você faz 1 milhão de coisas, 1000 experimentações. Aí eu tive que parar e organizar aquilo na minha cabeça. E daí eu determinei qual era o que eu considerei a minha primeira série, que é o Fragmentos de uma Existência. Porque são os fragmentos da minha existência, que eu vejo paisagens existenciais ali, eu vejo camadas minhas, camadas de pele, camadas, sabe? Tem muito, sou eu me vejo ali. Essa série começa com pinturas muito pequenas, que tem o transbordar, tem as rupturas, né? Tem algumas coisas, e tem o respirar, que são pinturas pequenininhas, tamanho A5 e tal, e depois vai para os trabalhos em papelão, que aí tem trabalhos já de 1 metro, 1 metro e pouco e tal, porque acho que foi a hora que eu encontrei. E aí agora, assim, eu tenho experimentado mais materiais, eu acho que essas camadas vão começar a receber outras coisas, eu já tenho novas séries pensadas, que uma vai para um lado mais do meu silenciar desse período todo, então eu vou mudar as cores que eu uso, mas eu estou escrevendo ainda sobre essa série, né? Tem séries, eu estou com 2 séries novas na cabeça, mas que eu ainda estou pensando muito, eu escrevo muito antes de começar, para pensar muito naquilo, né? Eu fico um tempo com aquilo na cabeça, aí eu começo a executar alguma coisa, aí fica parada, aí eu volto. Então tem coisas que estão há meses ali, que agora acho que vai virar uma série, né? Isso tem um tempo. Entendi. Mas tem muito de mim no trabalho. E todo mundo fala que tem muita arquitetura. Que às vezes eu vejo, às vezes eu acho que não, mas tem gente que olha e fala, se eu não soubesse que você era arquiteto, eu já ia falar que tinha arquitetura aqui. Sou eu. Bom, olhando por esse prisma, tem também a questão da arquitetura presente no trabalho, né? Acaba sendo, quando a gente olha
começa a olhar muito para o trabalho, você começa a ver um pouco disso também da arquitetura, né? Uhum. Bom, eu fiquei curioso agora, porque a gente está falando aqui muito de um olhar para dentro, né? Essa tua descoberta da arte de um olhar para dentro. E você falou no começo que você sabia desde cedo que queria ser arquiteta ou artista, né? Você estava ali. Na verdade, você já tinha a dúvida ali e eu acho que foi no mais comercial, por assim dizer, porque a gente é meio que obrigado a fazer isso, né? Tem a cobrança e tudo. E a arte no Brasil é algo que ainda não é tão valorizado, né? Quem faz artes plásticas e tudo é meio que deixado de lado, né? Então tem essa obrigação do comercial, né? Do fazer dinheiro, de sustentar. E aí eu fiquei curioso, assim, quando que o bicho da arte te mordeu de verdade, assim, antes mesmo de você começar a trabalhar? Quando é que deu aquele estalo, assim, sabe? Antes desse processo todo. Houve esse momento? Gostar, eu sempre gostei. Eu sempre gostei de visitar exposições, visitar museu, de viajar. E meu marido também gosta de arte, também é arquiteto e artista, então as nossas viagens. Olha que legal. Tem gente que acha a nossa viagem muito chata, mas a gente vai em tudo que é museu, a gente gosta de exposição. Mas museu é uma delícia. Tem gente que não é tão assim. A gente acha que é meio. A gente vê muita arquitetura e muito museu, então é uma viagem chata para as outras pessoas. Tinha um colega em Londres que trabalhava comigo e a gente falava sobre isso, né? Ele gostava do campo e tudo que ele me mostrava era as paisagens da Suíça e tudo. E eu sempre falando de arquitetura, né? Falando, olha, o Guerque está ali, a gente está em cima vendo o Guerque por cima e ficava ali horas olhando para aquilo. E ele falava assim, mas eu não entendo essa sua fixação com essa coisa. Falei, gente, é gosto, né? E a gente andava pelas ruas, eu falava, olha ali, tem uma criarte ali em tal prédio, uma deusa grega em outro, porque Londres tem dessa coisa, né? Você está andando naquela parte ali que é comercial, né? Que são os arranha-céus e tudo, mas ali no meio numa praça de arranha-céus, tem uma igrejinha pequenininha conservada em um hotel de 3 andares, tradicional, conservado, eles mantêm isso. E isso é um deleite para a gente, porque você está no meio de um monte de arranha-céu, daquela coisa toda de espelho, quadrada, arredondada e tudo, e de repente você vê aquela igrejinha preservada, bonitinha, funcionando, né? Que é o mais bacana e tudo. Tesouro. Você tem esses pequenos tesouros pela cidade, você transita entre o contemporâneo e o tradicional, né? Eu sempre falo isso, eles mantêm o tradicional, trazem o contemporâneo e o tradicional. E eles fazem isso nos museus, né? Porque eles mantêm a estrutura do museu do lado de fora, eles não mexem nisso, eles modernizam dentro, fazem aquela coisa maravilhosa, né? Como é o London Museum, com a cúpula por dentro de vidro maravilhosa, que está dentro do átrio central, e você só vê quando está dentro do prédio, você não vê por fora. Então, você não tem a interferência, você não tem uma arquitetura que é desconstruída. Eles acrescentam essa arquitetura com muita modernidade, e isso é muito bacana. Por exemplo, o Museu da Guerra foi um sanatório, é um prédio de 300 anos. Eles trouxeram Norman Foster para fazer um átrio central, todo contemporâneo e tudo, e você não vê isso por fora, você só vê quando está lá dentro. Você só vê a estrutura, e a estrutura se junta com a estrutura antiga sem danificar nada. É um negócio fabuloso. Quem for a Londres, vá ao Museu da Guerra, é muito interessante, o acervo é muito instigante, é um acervo muito bacana. Tem aviões, carros de guerra, ele conta todas as histórias da Inglaterra durante as guerras, né? E traz outras nações também que tiveram em guerra, e assim, as pessoas ficam meio com birra, Museu da Guerra, é para a gente lembrar do que aconteceu e nunca esquecer, né? É importante isso. Claro. É importante a gente ter o lastro do passado para construir o novo. As pessoas não podem simplesmente demolir e construir outra coisa, né? Tem que ter isso. A gente tem muito que aprender com isso, né? Manter
o histórico, ter orgulho das nossas raízes, das nossas origens e crescer isso, né? Usar isso como material para o novo, né? A gente precisa fazer isso mais, né? É, foi uma coisa que me impressionou muito lá. Eu olhava assim e falava, nossa, que incrível, como é que tem essa consciência, né? Que a outra pessoa demoliria o prédio sem dó nem piedade, construiria outra coisa, sem, né? Ainda mais um grande escritório como o Norman Foster, que é gigantesco, que é premiadíssimo, né? É reconhecido em todos os lugares, né? Então, para eles, e aí entra tudo, na verdade, né? Educação, governo, todo mundo junto para melhorar a vida de todo mundo, né? É uma pena só que o Museu da Guerra, por exemplo, tem pouca visitação. Eu acho que é por causa do tema, um pouco, sabe? Mas é interessante. Era uma visita que eu estava reticente em fazer. E eu resolvi ir quando eu descobri a reforma, e o prédio é belíssimo. E tem mais uma coisa no Museu da Guerra, do lado de fora tem um fragmento do Muro de Berlim original, lá do lado de fora, para as pessoas poderem ver. Então tem muita história, tem muita coisa bacana para ser mostrada. Bom, continua, desculpa, porque senão eu falo aqui igual... Eu também falo bastante, se deixar a gente vai ficar 3 horas aqui. Eu gosto. Eu também gosto aqui. É bom. Você perguntou quando o bichinho da arte me mordeu, né? Eu não sei te dizer, porque eu sempre gostei mesmo. E como eu sempre fiz muita coisa, que eu não considerava o que eu estava fazendo como arte. Mas hoje, quando eu paro para pensar, eu acho que tem muita coisa que eu fiz que já era. Foi inconsciente, na verdade, né? É por isso que eu te fiz essa pergunta. Você veio ter a consciência agora. Você já fazia e veio ter a consciência agora. Que agora e quem que te eu falei, inspira? Que eu quero, sabe? É aquele momento que entendi. você se apresentar para as pessoas como artista. Porque isso é difícil. Entendi. Porque você se apresenta e fala, eu sou arquiteta. E aí, não, agora eu falo que eu sou artista. Isso é um Você se apresenta lento. e se reconhece, você se reconhece e se apresenta como artista, isso é importante. Se afirmar como artista, né? Não, é dificílimo, ainda mais nesse país que é cheio de preconceito, inclusive com essa parte de arte, né? As pessoas ficam assim, né? A pessoa vive do quê? De arte. E é difícil você falar, mas será que isso que eu tô fazendo é arte mesmo? Será que é muito... Eu tô sendo metida falando que eu sou artista? Tem uma... Né? Tem uma coisa assim dentro da gente, a gente fica um pouco nesse pensamento, né? Mas hoje não, hoje eu falo, eu sou artista, eu considero o que eu tô fazendo... que é a arte. Eu levei um tempo para entender qual era o meu caminho na arte. Hoje eu acho que eu encontrei e hoje eu sou artista. Muito bacana. E quem são as pessoas que te inspiram na arte, por exemplo, que te inspiraram, assim? Eu sei que essa pergunta é difícil de fazer, porque a gente tem diversas inspirações hoje em dia com a internet, você acaba conhecendo mais coisa do que até consegue absorver, né? Mas vamos reformular a pergunta assim, quem que hoje está assim, no teu radar que você olha e fala, nossa, fora a Fabiana, não vale a Fabiana. Não, todos queremos ser Fabiana. O que é engraçado para mim, quando você pergunta quem me inspira, as primeiras coisas que vêm na minha cabeça são de arquitetura. Eu sempre tive a Lina Bobardi e o Burle Marx como inspirações. E o Burle Marx tem um lado artístico muito forte. Me inspira demais e sempre me inspirou. Isso desde a arquitetura, né? Sempre me inspirou. Até há pouco tempo atrás, não sei se ano passado, eu fui a uma exposição que tinha os desenhos dele de joalheria. Você que gosta de joias? Com os desenhos eu não sabia que ele tinha feito joalheria. Os desenhos, eu fiquei encantada, fiquei apaixonada. Não tinham as joias, tinham só os desenhos. E o interessante, a exposição foi muito interessante, porque tinha os desenhos que o irmão dele fez de joalheria. Só que os dois, ele morava aqui, o irmão morava em Nova York, os dois não se falavam, mas quando você olha os desenhos, dá a impressão que eles fizeram juntos. De tão parecidas, a linguagem tão parecida que eles tinham. Impressionante, assim, dá a impressão que eles eram gêmeos numa mesa. Eram gêmeos artísticos, então. Mas sabe o que é engraçado? Você falou em Burle Marx. Aqui em Brasília, quando você entra no prédio do Congresso,
tem o Salão Negro, né? Para quem não conhece, do lado esquerdo tem uma coleção de arte gigantesca, uma salinha com várias coisas históricas. E a parede que antecede essa salinha tem uma tapeçaria do Buller Marx, que eu não sabia que ele fazia. Nossa, É uma tapeçaria gigante dele de parede, lindíssima, que eu não conhecia. Dessas, pendurada com bandeira e tudo e tal. Então aqui em Brasília tem essas preciosidades escondidas que quase ninguém conhece, né? Assim, ele gostava até de cantar, né? Isso eu descobri há pouco é, tempo. Ele até cantava. Ele fazia muita coisa. E acho tem que um isso documentário dele que é coisa fantástico, né? Que fala sobre a construção do sítio, né? Não sei se você já assistiu esse documentário, é formidável. Fala sobre o comecinho, como é que foram a pesquisa, como é que ele é a campo, é bem interessante, assim, né? E, É um dos artistas mais intrigantes brasileiros, é, assim, né? Porque fez tanta coisa que nem todo mundo conhece o trabalho. Eu acho que falta mais exposição do que foi feito, né? Eu sinto falta disso. tanto que com esse desenho das joias, quando eu vi que ia ter a exposição, eu achei o máximo, porque eu não sabia que ele já tinha desenhado joias. Onde foi essa exposição? Foi numa galeria aqui em São Paulo, a galeria chama 132. 132. A É uma galeria galeria que é uma galeria pequenininha, pequena, né? Assim. mas foi muito. Era muito Pois é, né? Essas coisas deveriam correr Brasil afora, né? Não só legal. para outras galerias Uhum. pequenininhas também, né? Partilhar o acervo, né? Seria tão interessante, né? Eu fico torcendo para que comece a mudar um pouco essa cultura. Até tocando nesse assunto, e aí a gente tem que aprender isso com os estrangeiros. O Estúdio Drift está no Brasil agora com uma mega exposição. Eles começaram no Rio de Janeiro, já estão em São Paulo e vêm para Brasília. É um negócio que aconselho que todo mundo vá ver de perto. Os caras são incríveis. Vale cada peça, vale. Eu já venho acompanhando eles há um tempinho, já conheço, já sigo, já estou acompanhando as novidades deles sempre e tudo. E aí, para minha surpresa, eles vieram fazer exposição no Brasil. Bem bacana. Quem estiver em São Tá Paulo, na minha lista. no CCBB, vá. Não perca, não deixe de ir, porque é uma aula de tudo. Arte, cenografia, arquitetura, tudo que você possa imaginar. Os caras são muito bons. É merecido. CCBB acertou muito nessa exposição, na minha opinião, né? Estou ansioso que venham logo para Brasília, para não precisar ir para São Paulo para ver. Mas deve ir, né? Oi? Deve ir para Brasília. Não, vem para Brasília, está programado já, eu estou acompanhando, estou esperando o momento de chegar aqui. Os caras são muito bons, é um trabalho que vale muito ver de perto, né? Muito, muito. Quem puder, vá. Bom, a gente estava falando aqui de inspiração, né? Você falou de Buller Marx, Que Lina Bobardi. acho que até o fato dele, o Rolê Marx, até o fato dele fazer várias coisas, né? De ter esses vários braços, é uma coisa que me inspira, porque eu tenho. Estou trabalhando com a arte e tal, mas eu não que eu vá parar de pensar em outras coisas. Eu tenho vontade de continuar com outras coisas, é que agora eu estou muito focada nisso, Entendi. mas acho que isso de você se expressar de várias formas, né? Como você falou, ele tinha tapeçaria, ele desenhou joias, ele fez paisagismo, ele tinha gravuras, ele tinha uma série de coisas. Eu acho que isso é muito interessante e acho que é uma coisa que eu tenho também. Eu não sei se eu consigo ficar em uma coisa só. Eu acho que o legal é que, né, eu estou fazendo esses quadros, mas eu quero fazer escultura, eu quero fazer outras coisas, não vou ficar numa coisa só, né? A Lina também, a Lina me inspira demais e a Lina também fazia uma arquitetura fantástica, entendeu o Brasil melhor que muito brasileiro, né? Eu acho que ela trouxe isso para os projetos dela de uma forma que muito arquiteto brasileiro não consegue entender e trazer até hoje, né? Porque fica olhando para fora e não olha para cá. E ela Justamente. fazia mobiliário, ela fazia uma série de coisas, né? E eu sempre fui encantada com os projetos dela. Eu me lembro de ir para o
minha irmã era pequenininha, eu lembro da gente ir para o Sesc Pompeia para ficar brincando no riozinho. A minha irmã pequena. Eu achava aquele Aquilo é lugar incrível. maravilhoso. E Aquele aí eu me lembro depois. prédio é multissensorial, né? Ele não É, é só o prédio em si, não, é né? demais. Porque é um prédio que, assim como o MASP, né, é um prédio que traz o espaço público para dentro do espaço privado. Você consegue transformar aquele espaço em espaço público, mesmo sendo um terreno privado, e misturar isso de uma forma que também poucos arquitetos conseguem fazer. Eu me lembro quando eu ia para o colégio, eu pegava o ônibus e passava na frente do MASP, eu passava todos os dias lá. Eu achava também fantástico. Aquele vão, era uma praça no meio da Paulista, né? Que é fantástico. Então, é um prédio que tem um bruto, ele é bruto, mas tinha uma leveza, porque você tem aquele vão e você vê, né, através daquilo. Eu sempre achei aquilo maravilhoso, sempre me encantou Aquilo isso. tudo Para adolescente. flutuando aquilo tudo flutuando no meio do asfalto, né? É, E tem a parte interna do prédio, quando você desce, né? Que é o subterrâneo. É, ela é fantástica, ela é né? fantástica. Eu também gosto bastante. Mas você não acha, por exemplo, que as pessoas não conhecem tanto a nossa história? Eu estava falando com uma prima muito jovem, explicando, né? Porque a minha cachorrinha chama-se Lina por conta da Lina Bobardi, a homenagem à Lina. E ela estava perguntando por que o cachorro chamava Lina, e eu expliquei, é homenagem a uma arquiteta que eu gosto muito, e expliquei o motivo que eu coloquei e tal, e falei, olha, ela fez um dos prédios mais importantes do Brasil, que é o MASP, né? E aí fui explicar para ela e tal, mas tem alguém para contar essa história, né? Mas a gente não ouve essas histórias assim. Eu acho que e eu acho que não é só não ter a história para contar. Tem um documentário muito bacana sobre a Lina que foi feito e tal. Eu entrevistei o Paulo Alves, que trabalhou com a Lina, e que foi responsável pela catalogação do trabalho dela depois da morte dela, né? Enfim. Mas eu acho que fica tudo muito elitizado, né? Uhum. Elitizado. As pessoas se apossam das informações e não passam essas informações como devem ser passadas. Paulo Niemeyer falou disso sobre o trabalho do avô, né? Que ele estava vendo uma pessoa falar sobre o trabalho da avó dele sem propriedade nenhuma e com informações erradas, aqui em Brasília, né? Que é a capital de Niemeyer, por assim dizer, né? Falta esse preparo desde das escolas daqui de dentro, que tinham a obrigação de mostrar isso para os alunos, né? De forma mais correta e tudo, e para o resto da população também, porque as pessoas passam por ali e não entendem, não sabem o que é, né? Eu acho que falta um pouco disso, por conta dessa elitização, né? Essa informação na mão só de poucas pessoas, sabe? Eu acho que não tem interesse em tornar isso público como deve ser, como deve ser, sabe? Por exemplo, eu já tentei fazer muitas matérias com o pessoal do Sara Kubitschek aqui, para falar do trabalho do Lelé, da arquitetura hospitalar, e eu sempre recebi não. Eles não abrem, não deixam falar, não deixam mostrar. Já pedi para alguém dar entrevista de lá para falar a respeito, para falar sobre o hospital e tudo, porque aquilo é uma joia, né? Em todos os sentidos. Tanto a arquitetura do prédio, quanto como a arquitetura interfere na recuperação dos pacientes. Isso é uma pauta muito interessante, e eles não falam. Dizem Arquitetura muda que a cidade, né? Você vê, o MASP é um respiro, né? É um respiro é, no meio de uma avenida super movimentada. Então, acho que a arquitetura muda tudo, né? O urbanismo é extremamente importante. E aqui isso não tem importância. A gente tem um problema cultural muito grande, né? A educação é pobre na parte de cultura, né? Porque é um país que tem muita pobreza. Acho que a gente já tem que evoluir em muitas coisas ainda para chegar nisso. Mas eu acho que a cultura é uma forma de fazer com que as pessoas cresçam, né? Isso enriquece. É importante, isso tem que ser ensinado também, tem que se mostrar, né? Acho que isso é uma eu acho que falha. assim, esse espaço democrático da internet que a gente está utilizando agora, por exemplo, é muito enriquecedor, né? Uhum. A live fica arquivada para as pessoas poderem ver e tudo, enfim, e tal. Mas eu acho que ainda a gente tem muita essa informação na mão de poucas pessoas
e as pessoas não abrem isso. Eu sinto muito isso, por exemplo, quando eu tento entrevistar algumas pessoas e dizem não, por exemplo, né? Pessoas importantíssimas no design, como as que já passaram aqui, todos os 77 são muito importantes, mas a gente recebeu não de nomes muito importantes, que poderiam estar aqui contando a história como você está contando, e se recusam, ou não querem, ou tem uma assessoria de imprensa que não bota para frente, por uma série de bobagens. Essas bobagens que elitizam a informação que deveria ser mais democrática, né? E aí as pessoas depois reclamam que as pessoas não sabem o que é design, porque elas não são educadas para isso, né? Porque a gente Falta aprende esse... quando a gente escuta alguém falando, a gente aprende e desmistifica muita coisa, né? Eu fico pensando, você está falando de elitização, né? Uma galeria de arte, por exemplo, é um lugar que é gratuito, que qualquer pessoa pode entrar. Se você vê que tem uma exposição legal, você pode entrar e ver essa exposição. E você pode perguntar para quem trabalha lá, ou se você não entender, você pode pedir para essa pessoa te explicar. É um lugar que é para ser usado, é para ser visitado e tal, as pessoas se sentem intimidadas por um problema cultural. Aqui a gente aprendeu que uma galeria de arte é um lugar para quem entende de arte, né? Para quem tem uma coisa assim, Justamente, e não essa elitização que eu falo. Da informação está sendo tão suprimida que as pessoas acham que aquilo não é para elas. exatamente. E não, né? E é, Você tem uma galeria perto, em algum lugar, entra. Na rua, e é só uma uma galeria, questão entra. mesmo das pessoas. É só uma questão mesmo das pessoas começarem a olhar, né? É como a gente faz quando anda numa cidade europeia que gosta de arquitetura e fica olhando as coisas, sai olhando, fotografando igual um maluco, fica parado no meio da estrada fotografando, tempo de ser atropelado e morto. E tira foto de Quem luminária e tira banco. foto de ilumina, tira foto das coisas mais absurdas que você possa imaginar. Quando você vai ver o antigo rolo de filme, que agora é o rolo da máquina, né? Você fala assim, meu Deus. Você tem isso com fotografia, por exemplo? Eu estava olhando os meus álbuns aqui de Londres, estava separando, né, por instituição que eu fui e tal, e eu lembro exatamente cada momento daquele que eu fotografei. Eu tenho essa memória fotográfica. Então, por exemplo, eu lembro das fotos, da primeira foto que eu tirei quando cheguei na Tate, na Tate Modern. As vezes que eu fui, eu sei as datas que eu fui e por que eu fui, né? Então, eu consigo, sem muita informação, organizar tudo isso. Eu não sei se eu tenho essa Você memória tão tem isso? boa. Não sei se eu tenho essa memória tão boa. Eu sei onde é e tal, mas se eu sei dizer quando, assim, eu acho que não. Eu consigo saber quando foi tirada aquela foto, por que eu tirei, sem muita informação, em especial assim, e com outras fotos também, no geral. Eu tenho isso com fotografia, não sei porquê, mas tenho. Né? Eu vou olhar meus arquivos e consigo ter essa organização emocional, por assim dizer, né? Saber porque que aquela foto foi tirada, enfim, coisas, né? Que mais que te inspira além da arte e da arquitetura, né? O que está no teu radar hoje? O que passa pelo teu radar para esse novo trabalho, por exemplo? Nossa, eu acho que tanta coisa, acho que tudo acaba me inspirando. Eu acho que tem muito a ver com a forma como a gente olha, né? Sempre tem o nosso olhar sobre as coisas. Então, sei lá, às vezes eu estou vendo um filme e de alguma cena me vem uma ideia, aquilo me inspira de uma forma. Às vezes pelo cenário, pela parte da arquitetura, e às vezes por uma fala, né? Como você lê uma poesia que pode te inspirar também, te levar para algum lugar. Outro dia eu estava lendo uma revista, uma Justamente. reportagem que eu nem lembro mais qual era o tema da reportagem, porque não tinha nada a ver com as ideias que eu tive. Eu comecei a escrever umas coisas depois que eu li aquilo, sabe? Então, eu acho que qualquer coisa pode te inspirar. Se você vê, sei lá, um programa de gastronomia e a pessoa está montando um prato, tem chefes que fazem pratos que são uma obra de arte, né? Eu acho que aí, assim, a louça Justamente, te inspira, a forma como ele montou aquele prato te inspira, as cores te inspiram no parque, né? Você estava caminhando no parque e vê uma cena acontecendo.
Eu não sei, não tem uma fonte específica, porque eu realmente, eu acho que tem assim, eu ando com o radar meio ligado assim o tempo todo. Acho que tudo pode inspirar. Você tá andando na rua e vê uma flor ali no meio Bom, do mas teto, sabe? vamos mudar um pouco. Eu sei A que essa pergunta. pergunta é difícil, ela é difícil de ser feita e de ser respondida. Vamos lá, é o que eu falo sempre, assim, a gente tem muitos radares, né? Nosso radar está ligado o tempo todo, o pessoal da criatividade, é difícil mesmo. Por exemplo, eu hoje estou ligado muito na história do Estúdio Drift, tenho acompanhado, visto e tal. Para mim é mais difícil ainda, porque eu fico pesquisando o dia inteiro, então todo dia eu vejo uma coisa diferente. Mas, por exemplo, o Estúdio Drift, eu estou sempre ali, eu estou sempre olhando e tudo. Bjork, eu olho muito o que a Bjork faz, eu olho muito a Iris Van Herten, sempre falo isso aqui, porque cada desfile da Iris é um acontecimento em todos os sentidos, né? Eu sempre, por exemplo, eu conheci o Estúdio Drift através de um desfile da Iris. E essa escultura que teve no desfile da Iris está aqui no Brasil, sendo exposta, que é essa escultura de cinética, né, que faz aquele movimento. Então, eu conheci o trabalho deles através de um desfile da Iris. Então, são umas coisas que a gente vai ligando sempre, né? Por exemplo, eu assisto sempre os desfiles de moda dos que me interessam. Sempre assisto Chanel, porque Chanel faz aqueles mega cenários maravilhosos. E eu sempre estou assistindo e vendo para ver essas inspirações que você está falando, né? Quem, por exemplo, que hoje está assim no teu radar, você fala assim, pô, Uma além da pessoa Fabiana, não vale a Fabiana. Que a Fabiana eu também olho. uma pessoa que me veio o nome agora, é porque a gente acaba vendo muitos nomes, né? É difícil lembrar um, mas Sim, uma que eu lembrei agora é a Joana Vasconcelos, se eu não me engano, que é uma a portuguesa. Joana E Vasconcelos, portuguesa tem um trabalho maravilhosa. também que eu acho maravilhoso, que me inspira muito, porque ela usa. É um trabalho têxtil, né? É um trabalho E têxtil, justamente. escultural, e que tem tomado dimensões enormes e feito cenários, né? Ela tem feito trabalhos que são uma verdadeira cenografia, né? Ela fez um agora numa É, uma igreja ela fez um na França, não é? Um esse eu recente. não vi. Mas eu estou vendo agora que ela começou a assinar uma coleção de design, né, É, para Rocher Bobois. é, Maravilhosa, está assinando uma coleção para Rocher Bobois, é. que é uma marca que eu já gosto muito, já há muitos anos eu gosto do que eles fazem, e trouxeram ela, né, para brilhantar mais a coisa toda, assim. Era uma artista que eu não conhecia, eu comecei a conhecer antes do desse desfile badalado que ela fez. Eu vi um vídeo do ateliê dela em Portugal, é uma coisa surreal, é um negócio, parece um hangar de avião, para montar avião, é um negócio Chego lá. impressionante. Ainda vou sair da minha mesa de jantar. É impressionante, é um negócio assim que você olha, que foi quando eu ouvi o nome pela primeira vez, que eu não conhecia, não tinha, sinceramente, não estava no meu radar ainda, assim. Aí eu li aquele livro e falei, nossa, mas que negócio interessante. Aí logo em seguida veio o desfile e começou, né? Enfim. Mas teve alguém aqui da live que falou que conhece ela pessoalmente, se encontrou com ela no Brasil. Eu acho que foi o Paulo Niemeyer que estava falando sobre ela. Ou, eu não lembro. Não era o Paulo, era uma artista, uma das artistas que eu entrevistei. Lígia de Medeiros, aqui de Brasília, teve com a Joana Vasconcelos, num projeto aqui no Brasil, numa coisa assim e tal. Lígia maravilhosa, artista plástica aqui de Brasília. Não sei se você viu a live dela foi bem Não, eu interessante. vou vendo depois, conforme eu tenho tempo, então eu vou pulando, vejo uma, vejo outra, então tem música que eu não vi. Do Paulo Niemeyer eu vi. Não, mas é isso mesmo, as pessoas vão vendo depois, isso é muito interessante, e vão me retornando, né? Eu fui obrigada a criar um podcast para ter essas lives em som, porque os designers falaram para mim, olha, eu escuto, eu não consigo assistir, eu escuto trabalhando. Tem gente que escuta as lives trabalhando, é muito engraçado, eu acho, é o mais engraçado de tudo. E aí eu criei o podcast por conta Ai, disso, né? Bia, que Então legal. todas as lives que estão aqui, elas sobem para o podcast, claro, são 77, eu sou um só. Está na 20ª agora, mas a gente tem lá no Spotify um canal
E a gente tem os outros canais também, por exemplo, isso vai depois para o YouTube, porque está sendo editado para o formato do YouTube e tal. Porque nós temos todos os canais de internet, né, de redes sociais, e esses conteúdos são meio iguais, por exemplo. Então, tudo que é publicado no Instagram é publicado no nosso Twitter, em todas as redes sociais igual no mesmo horário. Eu tenho esse trabalhinho assim, é bom. É, mas É eu não divertido. sabia disso, porque eu também escuto muito podcast quando eu estou trabalhando. Então, nós temos um podcast, inclusive a nossa trilha sonora está subindo para lá, para as pessoas poderem ouvir. Essa trilhazinha aqui que vocês ouvem de fundo é uma trilha sonora oficial, que foi selecionada e tudo, e está lá também disponível para as pessoas poderem ouvir, caso gostem, né? Enfim, várias possibilidades. Bom, você estava falando de têxtil, né? O têxtil te emociona, né? Porque lembra da sua família e tudo e tal. E a gente está vendo agora o design têxtil com uma força muito grande agora, né? As pessoas com as tapeçarias, tá tendo uma leva grande de artistas, Alex Roca, dentre outros, né? Que estão aí fazendo esse tipo de trabalho de tapeçaria de parede. E aí tem gente que faz mais assimétrico e tudo, né? Como é que você chegou nessa parte de tapeçaria, por exemplo, no teu trabalho? Como é que entrou No meu isso? trabalho, eu vi Porque uma você usa a vez, tapeçaria de uma forma diferente, né? Totalmente diferente de todo e mundo. ainda eu faço à mão, né? Porque normalmente quem faz a tapeçaria maior usa aquela, é um revólver, A né? máquina, Eu faço à mão, então é um trabalho bem demorado. Se eu fosse fazer uma tapeçaria grande, não daria. Mas foi muito pela textura, porque eu fui testando e experimentando com os materiais, essa junção de materiais, e esse me agradou porque eu conseguia dar várias texturas diferentes, volumes diferentes, fazer em lã, fazer em linha fina, que dava um contraste também que eu gostava. Então foi muito porque eu testei mesmo, eu testei outros bordados e esse me atraiu. Foi por causa disso, nem foi muito visando, né, esse boom da tapeçaria, eu nem estava muito ligada nisso, na verdade. Eu fui experimentar, tanto que quando eu comecei a testar isso, eu tinha até uma certa dificuldade para achar agulha, porque era uma coisa que ainda não, as pessoas ainda não tinham ouvido falar muito. Depois estourou, depois eu achei curso, tudo que eu, né, quebrei a cabeça para descobrir que tecido que dá certo, que linha que dá certo e tal. Depois eu achei curso, tá? Mas quando eu comecei não tinha coisa. não Aqui tinha tinha informação como, nenhuma. né? Então foi meio uma coincidência, assim, porque hoje eu tenho visto bastante no mercado, mas eu não estava olhando para isso. Foi muito porque eu achei que no trabalho isso estava ficando interessante. O olhar não estava voltado para isso, né? Assim, é, outra coisa que me encantou no teu trabalho foi a folha de ouro, porque é uma coisa que eu tenho visto que está com uma força muito grande no exterior, isso é muito forte, né? Tem um artista que eu sigo lá de Londres, que ele só trabalha com folha de ouro, faz uns trabalhos maravilhosos, já mostrei o trabalho dele exaustivamente, e sempre me encantou muito. Eu começou a me encantar depois de ver o trabalho dele. E aí eu lembrei do João Migoto, que é irmão do Roberto Migoto, que fez um trabalho muito semelhante com folha de ouro, com móveis de design assinado. Ele pegava uma mesa Sarine e forrava ela toda com folha de ouro e dava um acabamento, um manual, era um negócio assim fabuloso. Não sei mais se ele faz esse tipo de trabalho. As pessoas não sabem, mas o Roberto tem um irmão chamado João Migoto, que é artista plástico, é um excelente artista plástico, inclusive, né? E aí isso sempre atraiu o meu olhar. E aí quando eu vi o seu trabalho com folha de ouro, eu falei, nossa, que bacana. É a primeira artista daqui que eu estou vendo usando desse jeito, né? Que às vezes a gente fala de folha de ouro, as pessoas falam, ah, não, é muito antigo, sabe? As pessoas não estão usando como você, né? Dessa forma mais diferente, né? Dando um uso diferente, né? Eu Mais contemporâneo. ia usar, porque eu estava já usando tinta acrílica dourada, mas eu quis usar folha de ouro no papelão por causa dessa ressignificação que eu falei que eu quis dar para o papelão e porque ela fica muito irregular no papelão. Eu gosto de usar onde tem as nervuras para ficar irregular, porque a folha de ouro, normalmente, quando a gente vê, é aquele trabalho lindo, perfeito e tal. E eu não queria isso.
Então, assim, o meu trabalho, o papelão é rasgado, eu não sei o que vai sair. Então, depois que eu rasgo o papelão, é que eu começo a desenhar o resto do trabalho, né? Que eu vou encaixando outras coisas. Então, o que eu tenho controle é do bordado, que eu consigo desenhar uma forma e ficar dentro daquela forma. O papelão eu não tenho esse controle. E aí, a folha de ouro nesse papelão, também eu não tenho muito controle, porque ela não pega muito bem, tem partes que ficam falhadas, tal, e é isso que eu queria, era esse resultado que eu queria. Então, quando A eu folha faço de ouro acrílico, eu consigo é, controlar, mas a folha de ouro tem partes que não pegam. Eu faço, tento retocar e tal, aquilo fica falhado, fica até meio, parece que vai soltar e tal, e eu acho que isso que é o interessante, né? é muito interessante, o visual, né? Parece ouro derretido, né? E a folha de ouro tem isso, né? Ela se molda à superfície que ela vai cobrir, né? Uhum. É, e tem que ter toda uma técnica, todo um cuidado, não é uma coisa assim, não é qualquer pessoa que consegue manusear, não. Eu acho que é por isso que as pessoas têm muito isso, né? Porque é uma arte difícil, não é um negócio E tão aí facinho de ser se você feito. pega a folha, se você respirar mais forte, ela rasga. Aí você vai grudar, aí gruda o negócio grudando no teu braço e tal. Então você tem que ser assim, E, respirar fundo, ter paciência para o momento da folha de ouro. e tem um vídeo na internet, eu vou depois tentar achar para te mandar, que é como eles fazem a folha de ouro, embalam a folha de ouro. Ah, Que é meu isso aí que você falou. Deu um respiro, pronto, Deus. perdeu a produção todinha. Nossa, deve Não, ser um monte, né, embalada. Deve e a ser gente um monte. olha aquilo, ele fala assim, aqui isso é surreal a pessoa fazendo isso hoje em dia. Né? Você olha assim e fala, meu pai, porque você pensa que é um processo industrializado, mas não é 100% artesanal. Como elas pegam cada folha de ouro e embalam, né, para sair daquele jeito. É surreal. É, é encantador, assim, esse processo. Eu vi e falei, meu Deus. É mais bonito do que. É quase tão bonito quanto fazer uma folha de papel washi, de papel japonês, Hum, que é outra arte sim. maravilhosa, assim. Eu só vi um vídeo até hoje sobre isso, é um negócio surreal de bonito, é muito bonito, é um processo muito bonito, totalmente artesanal, seco ao sol, sabe? Tanto é que é uma arte que está morrendo, né? Está se perdendo no Japão. Eu queria agora começar a mostrar o teu trabalho para você fosse comentando, né? A gente já fez comentários aqui, mas não mostrou o trabalho. Eu queria começar a mostrar o teu trabalho, que é lindíssimo. Chamou tanto a minha atenção. Então, esse é um detalhe daquela escultura que eu falei que ia ser um prato. Eu comecei a cortar o prato e aí eu comecei a fazer esses relevos e juntar uns pedaços de argila que estavam do lado e aí fui achando que parecia um fóssil. Como eu tenho a arquitetura, né? Para mim um fóssil de uma arquitetura isso. E aí juntei o bordado, porque tem as texturas. Esse é o que eu cortei as tiras de argila e comecei a juntar também. E fica uma textura tão bonita, né? É um trabalho tão bonito. E esse, para mim, tem um E significado meio assim dos muros que a gente vai criando entre a gente, entre as pessoas. Então, vai um pouco por aí. é, Essa mesma escultura, né? E sempre eu junto essas texturas do bordado, porque eu acho que trazem. Esse é o mesmo. esse seu trabalho me lembra um pouco a coisa da Bjork, por exemplo, né? Essa coisa orgânica que ela utiliza no visual dela, né? Que ela Uhum. está usando cada vez mais essa coisa visceral mesmo, orgânica. Ora ela é uma mulher, ora ela é uma meba, e ela vai se transformando em outras coisas, né? Você vê isso nos videoclipes, isso relembra muito essa estética que ela utiliza, né? É, Que vem do é orgânico, sempre muito né? orgânico. E o que é a argila, eu não me preocupo em dar aquele acabamento de perfeição, de ficar alisando e tal. Eu gosto de deixar o corte como foi feito.
Mais Então, as bruto. tiras era um pedaço que tinha sobrado de uma outra peça que eu estava fazendo, e aí eu cortei tiras e o corte da ponta é o corte que estava lá. Eu não quis mexer, dar um acabamento, deixar tudo certinho. E aí eu deixo esse acabamento mais certinho para o bordado. Entendi. Esse branco que está aqui embaixo é o quê? O branco, não, é só o fundo É branco a para fora. sombra? É, Ah, olha, me enganou meu olhar. Aqui é você com o teu trabalho, né? sou eu com alguns quadros. Tem algumas esculturas lá atrás da cabeça, daquele curso que eu fiz. Muito legal. Aqui uma peça uma Esse é emoldurada, da né? série dos filigranas de contentamento, que tem toda essa mistura de materiais, né, que eu estava falando. É muito bonito. Obrigada. É muito bonito. É muito bem pensado, né? E sabe que é bacana o teu cuidado com as fotos. As fotos são muito bonitas. Ah, As que bom fotos do que você acha. Eu trabalho. acho que eu não sou boa É em valor. fotografia. Não, valor. Chama muita atenção do trabalho. É muito bacana. Porque é difícil fotografar o dourado e o papelão. Porque o dourado brilha, o papelão apaga. E quando você quer realçar a cor do papelão, o dourado estoura. Nossa, é uma dificuldade de fotografar isso. Não, é difícil mesmo, eu imagino. E aí tem também, tem bordado em lã, tem bordado em linha. E o papel, a folha de ouro é bacana porque o pigmento dourado para tinta é muito difícil, né? É muito difícil você achar uma tinta dourada que dê esse efeito mesmo. Eu já tentei pintar uma parede do dourado, inclusive para esse cliente, a ideia era fazer uma parede dourada, ficou terrível. A tinta era dourada, ficou dourada coisa nenhuma, virou uma porcaria. Não, e é muito diferente a folha de ouro da tinta acrílica dourada, né? Que eu uso, tem quadros que eu uso as duas coisas e dá uma diferença que eu acho interessante também na folha. Aí é folha de ouro. Então, Parece o ouro bruto, né? Parece a pepita de o ouro bruto. né, É, por causa do é relevo do muito. papelão, né? Que aí ele fica falhado também. E Isso eu aqui acho que é... você colocou sobre um outro suporte, né? Que é um tecido. Você não emoldurou. Esse tá sem a moldura, fiz só no chassi. Muito legal. Pensando ainda se eu faço moldura para ele, se eu deixo assim. Olha, eu achei muito legal a proposta desse jeito, né? Vira uma outra proposta, né? Saiu um pouco do quadradinho, da moldura. É, mesmo E aqueles moldura é um negócio que papelão, limita, né? É difícil moldurar coisas. Eu tenho dificuldade com isso. que esses são todos dessa série dos filigranas de contentamento, né? Que são esses quadrados, mas tem aqueles de papelão que não são quadrados, que têm formas mais soltas, que é uma dificuldade não emoldurar, porque as pessoas não entendem. Então já tem. Ah, Ah, entendi. então vou pôr numa caixa de acrílico? Então vou pôr. Falou, não, acrílico briga totalmente com os materiais que eu estou me propondo a usar, né? E Ah, tem esse eu não detalhe. gosto de emoldurar e pôr vidro, porque é um trabalho muito tátil. Eu acho que o vidro te limita. E é interessante porque eu já fiz desses vários cursos que eu fiz, inclusive para apresentar portfólio, né, para desenvolver um pouco a narrativa e tal. Teve um que a gente tinha que apresentar um pouco do portfólio. E todo mundo, e foi virtual, e todo mundo falava, nossa, dá vontade de mexer no teu trabalho. E aí, o ano passado, Dá vontade de tocar, a primeira exposição para que eu fiz sentir ano as passado, texturas. a primeira exposição que eu fiz ano passado foi interessante, porque eu fiquei só olhando, né? As pessoas entravam e passavam pelo trabalho. Ninguém resiste, todo mundo, você olhava, a pessoa vai devagar, quando você vê, tá com o dedinho ali. Porque é um trabalho tátil, acho que ele chama para isso. De repente é fazer uma exposição onde as pessoas, uma peça onde as pessoas possam tocar, né? Ter isso e é bacana para as pessoas que não conseguem enxergar, Uhum. poder tocar, né? É uma forma de sentir a arte, Sim. né? Sem muita explicação, sem ter alguém que fique ali falando para elas e tudo. É uma forma de sentir a arte também. Emoldurado, né? Esses são 5 dessa série, né? Que foi Muito legal. feita essa composição.
Aqui você desenvolveu uma peça de mesa, né? Já vai ali também. migrando para o design, né? Então, Sai um pouco essa é dessa. aquela escultura que estava com fundo branco, Hum, que na mesa dá para entender melhor, né? eu gosto muito. E sai um pouco dessa história dos colares de mesa, né? A gente tem sempre os Sim. colares de mesa agora que virou uma modinha, uma moda, né? Os colares de mesa, de decoração e tudo. A gente está vendo muito no mercado de decoração e é uma alternativa, né? Porque você não fica limitado entre pôr na parede ou na mesa, né? Isso é muito bacana. Porque esse na parede eu acho que deve ficar bem interessante também. Também. Já tive vontade de pôr. Mas é aquela coisa, dá para você ver por vários ângulos, né? E visto por cima também é interessante. Mesmo. Aí vem a coisa da curva de nível, meio os desenhos do Boller Marx de jardins, né? Uhum. De massas de. Alex Roca falou sobre isso aqui, né? Sobre as massas verdes nos projetos, coloridos, né? Porque você tem que colorir quando você faz um projeto de paisagismo. Dá para sonhar Então, bastante, né? esse que eu estava falando, que é da série dos fragmentos de uma existência, que é a minha ideia assim, nessa forma, né, na parede, para você Muito ver a legal. forma. E que as pessoas tendem a querer pôr uma moldura, tem que encaixar aquilo de alguma forma, né? Mas Encaixotar de alguma forma. mas é genial essa forma, né? Solta na parede. Eu gosto Eu assim. gosto. Eu gosto bastante. E a tua mão para cor é bonita, né? A tua paleta de cores fica muito bonita. Eu acho que aí entra um peso do olhar da arquitetura, né? Acho que a gente tem um olhar estético que com certeza eu tenho essa influência da arquitetura quando eu escolho, né, essa paleta. E nessas séries tem uma paleta muito mais natural, né? Porque como eu falo muito de mim, dessa minha reconstrução, eu vou muito para a terra, né? Porque a argila me aterra mesmo, é o que me faz com que me faz aterrar. E aí tem né, os bordados, eu acabo puxando para tons que tem a ver com esse aterramento meu, né? Então vai para essa linguagem, uma coisa mais natural. A outra série que eu falei que eu estou começando a pensar, que tem a ver com silenciar e tal, eu estou indo para tons bem diferentes, porque me vem muito uma imagem de templo, de tranquilidade, eu estou indo para os azuis, é totalmente diferente, assim. Não é orgânica como essa. Aí eu acho que entra muita arquitetura nessa outra série. Eu vejo muita arquitetura quando eu faço. Me vem muita. Eu estou começando, mas me vem toda hora a Catedral de Brasília na cabeça, porque eu me lembro da primeira vez que Olha, eu entrei, que eu era criança, daqueles vitrais azuis e verdes, e eu comecei a fazer tudo em azul e verde nessa série. Então aquilo me vem à cabeça, porque o silenciar é, para mim é o meu templo, né? É como se fosse o meu templo mesmo, que eu precisei entrar para me redescobrir e me reconstruir, né? os vitrais maravilhosos de Marianne Ai, Perrette, né? Marianne Perrette, francesa, uma das artistas que foi convidada para vir para Brasília quando Brasília começou a sair do papel, né? O Niemeyer trouxe os artistas, trouxe o Atos Bucão, a Marianne, o Sesquiate, trouxe a música, trouxe o Tom Jobim e o Vinícius. Eles ficaram hospedados no Catetinho. Até o Paulo Neymar estava contando isso, né? Que a água de beber foi feita no Catetinho, por causa do riachinho que tem lá, né? Então ele trouxe essa galera toda com ele. E o Atos Bulcão foi um dos que ficou, né? Acabou ficando na cidade pro resto da vida. Acabou morando aqui, vivendo aqui até o fim da vida, né? E recebia muitos estudantes, vivia a cidade, né? Como ele fez, né? e Eu que tem cresci vendo esses painéis. que eu sou apaixonada, eu adoro o trabalho dele e que é impressionante como influencia até hoje, né? A gente vê hoje as linhas de cerâmica sendo lançadas, tem desenhos que são
puramente inspiradas no Atos Vulcão. Não tem como você olhar e não dizer que tem Atos Vulcão ali, né? Como é forte a influência. Esse padrão que ele criou é algo único, né? E a questão dele não fazer a paginação, deixar que a paginação fosse feita por quem estava instalando, sem interferência nenhuma, é que gerou esses painéis do jeito que estão, né? Tem isso tudo. E ele tem essa questão da paleta do azul, né? Dos azuis. Ele tem muito azul nas paletas dele e tudo. Só que um dos trabalhos do Atos Vulcão que eu mais gosto é o do Parque da Cidade, que é todo preto. Todos os azulejos têm desenhos pretos. E aí alguém questionou ele sobre isso, né? Falou, mas você faz tudo sempre muito colorido, os azuis, as cores fortes, por que que exatamente esses são pretos? Ele falou, a natureza está em volta, eu vou brigar com ela, por quê? Né? Então, todos os azulejos do Parque da Cidade são pretos por conta disso, para não ter a briga com os jardins do Buller Marx. Ele já sabia que ia ser uma concorrência difícil. Então, ele preferiu se unir ao Buller Marx para fazer isso. Uma história tão interessante, né? Essas coisas que a gente que vive em Brasília vai conhecendo, né? E pode ir passando para as pessoas. Isso é muito bom. E trocar essas informações todas, né? Um traz uma informação daqui, outro traz outra dali, e por aí vai. Ainda vou reunir vocês 77 juntos. E logo você pode fazer um livro contando essas histórias de Brasília. Tem muita história para contar da época do editorial, das coisas que eu presenciei na cena da arquitetura de São Paulo, né? Enfim, outras coisas também que presenciei, marcas que eu vi nascer e morrer, marcas que eu vi nascer e estão aí até hoje no mercado, designers que começaram despretensiosamente, hoje estão aí consagrados, estão com 20, 30 anos de carreira, né? Várias dessas marcas bem-sucedidas, que praticamente algumas eu vi nascer, literalmente assim. Eu lembro do Sérgio Matos, a primeira vez que eu encontrei com ele em São Paulo, a gente saindo de uma festa, subindo a Rua Augusta, e se despedindo ali no Conjunto Nacional, e ficou uma amizade até hoje, né? Isso é bom ter essas histórias todas. Sandra Barreiro, bom ver você também, bom ver você, Sandra. Breve você está aqui, né? Materiais, vamos lá, o que você está pensando de material? O que vem de novidade, por exemplo? Porque você está com um foco muito grande na cerâmica, né? Por ter estudado, nos materiais que você está descobrindo por um acaso, né? E outros que você está ali se desafiando para aprender, né? Por exemplo. Assim, eu vou sempre experimentar outros materiais. Então, o último quadro que eu fiz, eu já acrescentei mais um, que é aquele papel colmeia que se usa em embalagem ao invés do plástico bolha. Porque ele também dá uma textura interessante. Ele também, com a folha de ouro se despedaça, você não tem controle nenhum. Então, eu também adoro o resultado que isso dá. Então, isso é uma coisa que eu pus já no último e que eu gostei. Eu acho que eu já vou fazer nos próximos algumas coisas com ele. Legal. Mas essa série que eu estou começando, eu estou juntando a pintura com os bordados e com o papelão também. Eu vou juntar tudo. Não sei se vai ter o dourado nessa, porque nessa eu acho que não tem sentido. Acho que nessa não vai ter. Mas eu estou começando ainda, não sei. Tem uma outra série também que eu tô começando, também tô testando. É que eu testo muitas coisas até eu chegar numa coisa. Antes de chegar em num resultado, até chegar no resultado que me agrade, né? Já tentou trabalhar com vidro, por exemplo? Com vidro soprado? Um que eu tô pensando em juntar vidro e espelho. Mas esse eu preciso ainda ir atrás, testar, ver se dá certo as coisas que eu tô pensando, porque às vezes não dá, né? Ou às vezes o que dá errado fica bom, então eu erro também. Procura Elvira Schurtes. Elvira Schurtes é maravilhosa. Até ela é uma aula viva do vidro no Brasil. A mulher é uma coisa incrível, assim. Vale a pena conversar com ela 10 minutos. É uma conversa enriquecedora. Elvira Schurtes, o ateliê dela é bacanérrimo e ela é ousada, assim, e ela sabe muito sobre a história do vidro. Tem alguém aqui, deixa eu ver aqui, Galeria 18.
Muito legal a Queria, conversa. Não conhecia o trabalho do Área Live. Obrigado, seja bem-vinda. então, Te convido a muito. conhecer nosso trabalho, ver nossas lives, curtir, compartilhar. É sempre muito bom ter novos ouvintes. Meu, Desculpa. a Galeria 18 falando em projetos, né? Eu acabei de assinar o contrato, assinei segunda-feira com a Galeria Ah, 18 legal. para me Ó, representar. Então, novidade. as novas séries eu já estou pensando para a galeria. Olha, que Tá? legal. Mais para frente, eu acho que aí deve ter alguma exposição com essas séries e outras coisas. E aí, nessa galeria, eu vou fazer trabalhos maiores, porque como eu estava experimentando muito, eu estava começando com trabalhos pequenos, né, para fazer todas essas experimentações, e agora eu estou aumentando. E eu quero fazer coisas Bacana. maiores. E aí, nessa galeria, vão ter as coisas grandes. As Ah, maiores, bacana, assim, bacana. maiores no que o meu espaço físico permitir, né? Porque eu faço na minha casa. É isso mesmo, é, tem que sempre ir para evoluindo cada vez mais. A arte é isso, né? A arte é essa experimentação toda, né? Uhum. E se a gente for olhar os outros, os grandes artistas, os outros artistas, todos têm essas fases de experimentação, né? Que a gente vai descobrindo que nem conhecia. Atos Eu acho Bucão, por que essa exemplo, parte é tem. extremamente importante, né? Porque é na experimentação que a gente vai entendendo o nosso trabalho. Tem muita coisa que eu vou escrevendo Justamente. ao mesmo tempo que eu vou trabalhando, e aí, conforme às vezes, conforme eu vou escrevendo, eu começo a repensar o material, porque eu falo, não, isso não está coerente com o que eu estou pensando. Ou ao contrário, também acontece, né? De ter um material ali, aí o que eu estou escrevendo, eu falo, não, eu preciso mudar a linha de pensamento, porque eu acho que isso é interessante. Então, acho que eu trabalho isso muito junto, né? Eu penso muito porque eu escrevo muito, então uma coisa junto com a outra. Não tem simplesmente jogou o material lá, bonito, acabou. Legal. Inclusive, o Atos Bulcão tem uma série de fotografias e de montagens fotográficas que pouca gente conhece. Não É um conheço. trabalho incrível dele, que é de montagens fotográficas. São colagens fotográficas. É muito bacana esse trabalho dele, é pouco conhecido, é um trabalho dele mais todo preto e branco, é um negócio bem bacana, assim, é pouco conhecido. Se eu não me engano, está no site do Atos Bulcão, da Fundação Atos Bulcão. Se eu não me engano, eu já vi alguma coisa e depois eu vou ver se eu acho e mando para você ver. É um trabalho Por favor, porque dele eu até instigante, andei assim. procurando livro na internet, alguma coisa, eu encontrei tão pouco material, né? Eu fiquei até meio É, frustrada a, na hora que eu procurei. isso é uma dificuldade, né? O Paulo Niemeyer falou sobre isso aqui, né? Da dificuldade que é Ele publicar Brasil, livros sobre Oscar Niemeyer no Brasil. ele Aí nasceu em vem um Portugal e consegue português, aqui, vem né? um português e faz um livro maravilhoso lá, né? Tá à venda aqui no Brasil e tudo e tal, mas faz um livro maravilhoso e tem livros do Niemeyer publicados em francês, porque os franceses adoram ele, de tudo quanto é jeito que você possa É. imaginar, né? E a gente fica aí comendo bola, literalmente. É. Isso não acontece só nas artes plásticas ou só na arquitetura. Isso acontece na música também. Por exemplo, tem CDs brasileiros que só são fabricados no Japão, que a gente é obrigado a importar do Japão para ter, de cantores nacionais. Se vocês puderem acreditar, isso existe. Tem CDs da Bethânia que tem que ser comprados de gravadora japonesa, porque não faz no Brasil, só faz lá. E de outros grandes cantores também, não é só Bethânia não, outros cantores também. Esses absurdos que a gente vê no Brasil, sabe? Assim, da desvalorização do nosso material humano, né? Aconteceu com os irmãos Campana, a Edra teve que comprar para virar o que virou, né? Então, é sempre uma coisa que eu sempre falo isso aqui e vou falar sempre. Essa história dos irmãos Campana era para a gente ter aprendido com isso, né? Porque eles mostraram o trabalho deles para várias empresas, indústrias, todo mundo recusou. Aí veio lá o Máximo Morosi, e o Máximo Morosi chegou aos irmãos Campana através de um livro. Ele abriu um livro onde tinha uma foto de uma cadeira dos irmãos Campana, olhou para aquilo ali, olhou para a equipe dele e falou assim: achem essas pessoas para mim. E veio bater no Brasil e virou o que virou, né? Essa história pública notória todo mundo sabe, né?
Inclusive tem um vídeo antigo nosso lá no YouTube, onde eles contam essa história pessoalmente. Onde tem essa história contada pelo Humberto e pelo Fernando, lá no nosso YouTube, @Siteárea também. Lá tem essa palestra muito antiga, tem uns 20 anos essa palestra, ou mais, não sei, que está lá, que tá lá no meu YouTube, que eram os primeiros vídeos que nós fizemos, né? Bom, enfim, conversa deliciosa, muito agradável, adorei te conhecer, pelo menos virtualmente, acho que breve devo ir a São Paulo, e aí vai ser difícil visitar todo mundo, mas a gente tenta. Não, vou ter que dar uma festa para chegar. Vou ter que dar uma festa. Eu estou pensando aqui, porque são 77, dois estão no exterior, o resto está tudo aí. Vai ser uma coisa assim. Ou eu vou escondido sem ninguém saber quem eu sou, ou a gente faz uma festona, reúne todo mundo, já pensou? Vamos todos. Vai ter que ser desse jeito, porque eu não vou conseguir visitar todo mundo, não. Fica passando uns 2 meses em São Paulo só passeando. Conversa deliciosa mesmo, a arte da Alisson é incrível. Obrigado por ter acompanhado a nossa live. Alisson, queria que você deixasse agora as suas redes sociais. Vou mostrar aqui o teu Instagram. Eu gosto sempre de mostrar o Instagram, que é porque aqui a gente acha as pessoas, faz o contato, faz o convite. E sempre agradecer a todos os artistas e designers que aceitam o meu convite. Alguns se assustam, alguns ficam assim, ai meu Deus. E a gente está tendo uma Alisson Optis. O Alisson é com 2 L's e são 2 S's. ALLISSON underline OPITZ. @ né? E a gente está tendo muita entrevista agora onde as pessoas estão aceitando por conhecer o projeto, ou por conhecer alguém que fez o projeto. Nós convidamos agora uma mestra vidreira que aceitou o convite porque viu a entrevista da Carol Gai. Falou, a Carol Gai falou, eu vou falar também. Quando você me convidou, eu aceitei na hora. Depois eu penso, né? Essas coisas eu faço assim. Porque eu te falei, eu nunca fiz uma live, vai ser minha primeira. Mas eu achei ótimo. Olha, que bacana! Bom, que bom que as pessoas estão começando. E a gente tem uma tradição aqui que é de primeiras lives. A maioria das pessoas que faz live a primeira vez é comigo. Então eu estou sendo... O Thiago Curioni fala que eu sou o rei das lives, né? Porque todo mundo faz live comigo. Que bom! Que bom! Né? Vamos abrir mais a discussão, né? Para as pessoas todas, né? Bom, então a gente já deu o seu Instagram, o seu site, Meu né? site é alisonopitz.com. Certo. E a partir de agora, meus trabalhos vão ser apresentados pela Galeria 18, então também... Parabéns, Galeria.18, é uma galeria na Vila Madalena. Parabéns pela iniciativa da galeria, bem acertado. Invista em outros artistas também, tem muita gente. Olha lá a minha menininha passando lá atrás, vocês viram? Ela não gosta muito dessas lives, não. Que é a hora dela dormir. Vem aqui, minha filha, vem, papai, Ana, vem cá, papai, Ana. Vem cá. Daqui a pouco, meu amor, daqui a pouco. A minha companheirinha de guerra. Bom, obrigado pela simpatia, pela coragem, né? Parabéns pela coragem. É inspirador ver histórias essas histórias aqui, é por isso que eu faço essa live todas as quartas-feiras e trago um nome diferente cada quarta-feira, né? Às vezes a gente faz live dupla na semana. E é muito bom ver, né, as pessoas se redescobrindo, renascendo, como fênix, nascendo das próprias cinzas, né, tocando fogo no próprio ninho, literalmente, né? Parabéns. Eu agradeço muito pelo convite, eu fiquei muito feliz, porque, você viu, eu tenho pouco tempo, né, na arte. Eu me considero muito no início. E para mim foi muito legal ver...
participar de uma live com você, porque eu já vi tantos nomes interessantes, né? E quando você me chamou, eu fiquei até, mas eu tenho bagagem, né? Eu tenho coisa para Mas falar. a ideia é essa mesmo, é trazer muita gente, tanto os que têm mais tempo de estrada, quanto os que estão pondo o pé na estrada agora, e trazer todo mundo. Não tem isso de... Todo mundo tem uma história boa para contar, Porque não né? tem tudo, assim, né? Eu tenho, a minha Todos nós história da temos arquitetura é a minha bagagem também na arte, né? também a sua história da arquitetura é a sua bagagem que está se transformando em arte, é dessa forma. E isso pode inspirar outras pessoas hoje que devem estar com a mesma dificuldade. Sim. É por isso que eu faço essa questão de falar de meio acadêmico, de falar como começou, de contar a história de quem está por detrás disso. O trabalho a gente vê na internet, mas você olha o seu trabalho e não entende o que, de certa forma, né? Como dizia minha professora de arte contemporânea, o que valida o que valida a arte é o discurso. Esse discurso só pode ser dito por vocês que são artistas. Por mais que eu faça um texto maravilhoso, gigante, sobre o trabalho da pessoa, não é a mesma coisa de você contar aqui, né, os porquês, né? E eu acho que dá um gostinho maior para quem gosta e para quem, de repente, quer comprar uma obra tua, né? Saber, olha, que coisa mais interessante, eu não sabia que era desse jeito, né? Isso é muito importante. E eu sempre vou agradecer vocês. Esse não é um programa, né? Esse canal, esse projeto existe por causa de vocês, né? Pela colaboração de vocês. Então, eu só tenho a agradecer. E são conversas muito enriquecedoras para mim de verdade, assim. Tem me feito pensar muito sobre as coisas. Obrigada, mais uma vez. E bem-vinda sempre. Bem-vinda sempre. Obrigada. Tá bom? Quando vier para São Um Paulo, beijo. avisa. Bom, eu vou ter que avisar todo mundo, vai ser difícil. Não sei A como é que eu vou festa fazer do isso, não, site. mas Festa vai do Círio. ter que ser uma festa do site área. Não sei onde é que eu vou fazer isso, mas a gente vai ter que dar um jeito de reunir todo mundo, né? Vamos fazer isso? No vão do MASP. Vamos pular no vão do MASP. Obrigado. Um beijo para você. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Pode desconectar aí. Tchau, boa noite. Obrigado, boa noite. Conversei com o Alisson Optis. É difícil esse sobrenome de falar. Conversa deliciosa. Obrigado por todo mundo que ficou aqui, todo mundo que deixou aplauso, coraçãozinho. Sempre todos muito bem-vindos. Acessem nossas redes sociais. Lá no nosso perfil tem um Linktree, onde você pode acessar todas as nossas redes com facilidade. Todos os nossos canais, os nossos conteúdos. Esse conteúdo vai igual para todas as redes. Tem uma diferenciaçãozinha aqui em um ou outro por conta de tamanho, certo? E a gente está trazendo mais gente bacana. Semana que vem, Estúdio Monolito aqui de Brasília, aqui com a gente, conversando com a gente diretamente. Vem mais gente bacana aí, agenda fechada até final de agosto, montando a agenda de setembro. Eu sempre vou agradecer vocês pela audiência, presença, sempre vou pedir para vocês para compartilharem o nosso conteúdo, deixarem mensagem lá nas lives depois que elas acabarem, nos nossos posts, tá bom? Porque a gente faz isso com muito carinho para vocês. Obrigado, boa noite, até semana que vem. Site área, acesse, assista, ouça essa ideia. Obrigado, até semana que vem. Sobe a música.